E aí, pessoal, tudo bem? Marcelo, canal Geopolítica e Operação Retomada. Esse assunto que eu vou falar agora, ele foge um pouco daquele meu grupo de assuntos que eu chamo de análise de cenários, não é? E eu resolvi tocar nesse assunto aqui, embora eu não tenha conhecimento profundo sobre ele, mas sei alguma coisa, e tem aqueles que não sabem nada. Então eu resolvi tocar nesse assunto porque ontem à noite entrou no ar o 16º episódio do meu livro Operação Retomada 2, A Guerra das Guerras. E nesse episódio eu cito sobre o adrenocrome e os crimes hediondos, não é? Então, falando um pouco agora aqui sobre esses tais crimes hediondos, um dos maiores que acontecem em larga escala nesse mundo é o sumiço, o desaparecimento de crianças. Entre 900 mil a 1 milhão de crianças desaparecem todos os anos no planeta e não ficam vestígios, a polícia não acha rastros, não tem pistas, eles não têm a menor condição de resolverem esses crimes, né? Os detetives policiais não conseguem resolver esses sequestros ou enfim, esses assassinatos. São crimes realmente que simplesmente desaparecem e não deixam mais rastro algum. Então eu vou contar uma história aqui real para as pessoas tentarem fazer as ligações, né? Dois dos deuses mais cultuados por essa elite pútrida global são deuses babilônicos, Baal ou Baal-zebu, que no cristianismo nós fizemos uma adaptação e chamamos de Beuzebu, e o cristianismo trata esse Deus como um demônio, né? A origem mitológica desse Deus é um Deus ali fenício, cananeu, não é? Digno dos povos ali da Babilônia. Ele era o senhor dos trovões, da agricultura e da fertilidade, mas também ele era associado à morte, à crueldade, não é? É uma coisa horrorosa os rituais que as pessoas fazem para esses deuses, né? Bom, só de falar que são rituais milenares, né? As coisas, né, o culto a Baal-zebu era uma coisa tão pavorosa que ele, né, na etimologia cristã, ele é tratado como um demônio, né? E ele passou a ser visto como um demônio na época da Idade Média, tamanho a putrificação dos cultos a esse personagem, esse Deus horroroso, né? Pavoroso daquela época. Outro Deus também pavoroso daquela época e que é cultuado hoje ainda por essa pavorosa também elite global é o Deus Moloque. Esse Deus que ele pode ser representado por um touro, né, por uma cabeça de touro com um corpo humano parecido com um minotauro ou até uma coruja, né? E essa coruja vocês podem ver que aparece num documentário. Você encontra isso no YouTube, onde aquele jornalista americano Alex Jones, né, ele foi com uma câmera escondida visitar uma mansão na região de Bohemian Grove, no norte da Califórnia, convidado, né, por uma série de personalidades importantes da política americana, e essas personalidades estavam lá cultuando esse Deus, né, que também vem de uma etnia de Canaã, né? Também é um nome de um demônio infame, esse Moloque, e as pessoas que cultuam esse Deus pavoroso, né? Segundo o Antigo Testamento da Bíblia, elas praticavam atos sexuais libidinosos e sacrifícios de crianças nos ritos para esse Deus, né? Então esse Deus era representado por uma estátua com uma cavidade, e essa cavidade era uma fornalha
que os adoradores desse Deus, em troca de riquezas e bens materiais, atiravam crianças vivas nessa fornalha, que era o sacrifício para que a pessoa, o adorador desse Deus, ele conseguisse bens materiais nessa terra aqui. E só a aparência, né, desse Deus, essa coisa pavorosa que é cultuada, eu fico imaginando o tipo de personalidade que tem coragem de fazer esse tipo de coisa com uma criança, não é? É uma coisa realmente absurda, absurda. E nós sabemos que esse pessoal da elite global, eles têm essa origem cananeia, essa origem ali daqueles povos do Oriente Médio, não é? Aqueles povos assim que, né, que desde a época de Moisés ali que começaram a seguir os filhos de Israel, mas eles não eram efetivamente judeus, não cultuavam ao Deus hebreu, ao Deus de Israel, que era Yahvé, não é? Eles tinham outro tipo de deuses, eram outras práticas religiosas, e essas coisas extremas e exóticas, como esse exemplo aí, o sacrifício de crianças, não é? Aí a gente começa a ligar as coisas, né? As crianças que somem e desaparecem, e o poder que essa gente que está na alta roda da sociedade, na cúpula da sociedade, tem, né, como comprar, né, comprar até uma parte da polícia para que não se investigue esses crimes, comprar o silêncio de testemunhas desses crimes, enfim, né, uma coisa realmente pavorosa, em que uma parte da humanidade acredita que isso pode ser só uma teoria da conspiração, mas só pelo fato das crianças desaparecerem e não deixarem vestígios, né, nós colocamos a cabeça para funcionar e percebemos que não se trata de uma teoria da conspiração, não. A coisa realmente, apesar de ser horrível, ela é real. Ela é real. Eu sugiro que vocês procurem um canal no YouTube, uma série chamada Fall Cabal. Fall de queda, né? Fall Cabal, a queda da Cabal. Alguns episódios ali são realmente assustadores, principalmente o episódio do Pizzagate e o episódio do tráfico de crianças, que é uma coisa chocante. Nós entendemos ali o quão dispostas a cometerem esses crimes essas pessoas estão, né? O quão dispostas elas estão em troca de poder, em troca de dinheiro, endurecerem os seus corações dessa maneira a ponto de estarem completamente insensíveis ao próximo, né? Que perdem seus filhos, sobrinhos para uma coisa horrorosa como essa, que é um sacrifício de crianças, né? Eu já acho, né, que me perdoem aqueles que praticam os cultos africanos, eu já acho algumas práticas de algumas religiões africanas, né, antiéticas, né, principalmente esse sacrifício de animais. O que dirá quando chegamos numa prática dessa, né, de religiões ainda, né, com práticas piores, que é o sacrifício de crianças, o sacrifício de humanos, né? Eu acho que onde envolve o sangue, a coisa não pode estar ligada a Deus dessa maneira, não pode estar ligada ao bem, não pode estar ligada à evolução espiritual, né? Aonde se derrama sangue não existe evolução espiritual alguma. Enfim, essa é a minha opinião. Esse é um assunto que extremamente polêmico, mas eu só estou fazendo esse áudio por conta das pessoas me perguntarem em inbox do Facebook e pedirem para explorar um pouco mais esse assunto. Eu não sou um expert, eu apenas estou falando pouco que eu sei, né? Que são rituais muito antigos, típicos do Velho Testamento, típicos daquela região de Canaã, né, da Fenícia,
os povos babilônicos que cultuavam esses demônios, Baal, Zebu e Moloque. Enfim, mais um áudio para vocês pensarem e pesquisarem a respeito. Obrigado, viu? Valeu.